Olá amigos, boa noite, aqui é o Daniel falando do canal DMP Treinamentos. Na última aula nós ficamos nessa foto, nesse slide aqui. Então, para frisar o que eu já havia comentado, é justamente a questão do trabalho em altura relacionado acima de 2 metros. Essa altura ela pode se estender para 2 metros, 200 metros, 2.000 metros. É importante salientar a questão do exame, que é chamado de ASO. Na próxima aula nós iremos abordar esse assunto, tá ok? Aqui ela fala da responsabilidade do empregador, garantindo a implementação das medidas de proteção, ou seja, procurar o que a ANR está especificando com relação à atividade, o que pode ser feito, quais são os tipos de EPIs, o que deve ser tomado de precaução. Aí entra a questão da análise de risco. Para você fazer um trabalho em altura de maneira segura, tem que ter uma análise. Para poder ser feito o quê? Uma permissão de trabalho. Tem que ser desenvolvido um procedimento operacional. Em poucas palavras, vou traduzir para vocês, um procedimento operacional é quando a empresa já faz uma atividade de maneira rotineira. O que é essa atividade de maneira rotineira? É quando a empresa, por exemplo, ela vai fazer uma pintura no teto, ou ela vai fazer uma limpeza no telhado. E ela faz isso toda semana, não há obrigatoriamente a necessidade de ela fazer todas as vezes o mesmo estudo, sendo que ela já faz isso de maneira rotineira, ou seja, praticamente semanal. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, através do estudo, planejamento, implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Então a empresa, assim como o técnico, assim como o responsável, tem que fazer uma análise detalhada da onde será feito o trabalho. Não é do nada, não é simplesmente eu vou chegar lá e vou fazer o trabalho. Não precisa ser feito desse jeito. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas. Se por um acaso acontecer de ter uma empresa, a empresa 1, e ela contratar o serviço da empresa 2, a empresa 1 tem a obrigação de fazer uma verificação como está sendo implementada a medida de segurança relacionada à empresa 2. É isso que ela quer colocar para a gente aqui. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar que determinado local for fazer uma limpeza numa antena e essa antena tinha uma altura de 5 metros, né? Consequentemente, depois de 6 meses, a empresa teve que aumentar para 7 metros aquela torre, aquela parede. Ou seja, houve um acréscimo de 2 metros naquele local de trabalho. Consequentemente, precisa ser feito um local, um estudo, para verificar aonde será feita a questão do sistema de ancoragem. Vai ter que mudar, vai ter que com certeza aumentar o tamanho de uma corda, verificar as condições de análise de riscos, verificar em que situações o colaborador, porque no anterior ele trabalhava num determinado local. Com esse novo agora vai ter que ser feito estudo para saber aonde ele vai trabalhar e de que forma eu posso colocar os EPIs de maneira segura. Então é importante a informação atualizada desse colaborador, tá bom? Para ele não passar despercebido nessa informação. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas todas as medidas. Não adianta começar do zero, não adianta chegar lá e mandar o colaborador ir, que com certeza vai ser um acidente. É um pé na cova chamado. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar o quê? Alguma situação ou condição de risco. Não estava previsto na permissão de trabalho? Então bora parar, bora verificar o que está acontecendo aqui, porque não tem como continuar. Quer ver um exemplo na prática? Né? Muitas vezes não está na permissão de trabalho. O colaborador está fazendo uma manutenção numa rede, né, de alta tensão, e de repente o que acontece? Chuva com vários raios. Não estava previsto essa chuva para aquele momento, não estava previsto, e começou a fechar o tempo e começou a fazer o que? Dar relâmpagos, raios, como você queira descrever aí. Mas imagine essa cena do colaborador aí, né? Então é importante que pare as atividades de maneira imediata. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho à altura, que no caso é uma permissão que já tem todos os procedimentos daquela atividade. Assegurar que todo o trabalho à altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. O ideal que numa atividade de trabalho à altura, no mínimo, são 2 colaboradores. Por que 2 colaboradores, gente? Porque um fica sendo vigia do outro.
Não tem como aquele colaborador subir uma altura de 30 a 50 metros sozinho. E se ele passa mal lá em cima, na metade do caminho, vai ficar preso. Até que alguém dê falta dele, perceba, ele está engatado lá, até chegar lá para fazer o resgate, já está dificultoso, né? Então, nesse sentido, o ideal, no mínimo 2 colaboradores, tanto é que isso entra na documentação lá, quem são os trabalhadores envolvidos diretamente na atividade. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. Deixa eu te dar um exemplo muito comum que acontece a nível de acidente. Quando acontece um acidente numa empresa ou qualquer local que o colaborador, vamos dar um exemplo aqui, ele caiu de uma determinada altura e faleceu. Mas só que há 2 anos atrás aconteceu o mesmo acidente. Então, se você for comparar a documentação de 2 anos atrás com agora, você vai observar se foi o mesmo local do acidente ou se foi a mesma situação. Por isso que esse arquivamento de todos os documentos comprovam até para o colaborador. O colaborador, muitas vezes, ele não passou por um exame, o ASO, vamos dizer assim, e aí ele disse, não, tá tudo ok comigo, tá tudo genial, pega esse documento que ele assinou tudinho, que estava tudo ok, e a empresa guardou, arquivou. No dia de trabalho, passou mal e faleceu. Foram verificar, deu uma parada cardíaca nele. Vou dizer assim, não foi uma parada cardíaca do nada. Mas imagine quanto tempo esse rapaz ficou sem fazer uma avaliação médica, né? Então, por isso que é importante esse arquivamento de documentação, tanto para respaldo da empresa, quanto para respaldo do colaborador, a nível de segurança. Aqui no próximo slide ele fala, cabe aos trabalhadores cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura. Colaborador, você também é responsável pela tua segurança. Você é o que está diretamente trabalhando nessa situação. Então tenha essa informação de que a tua segurança é o mais importante. Tem que colaborar com o empregador nessa implementação. Nós constatamos na atividade, geralmente trabalho à altura, e eu vou dar um exemplo aqui de uma maneira geral, colaboradores que têm um local específico para ele retirar os EPIs. Vou dar um exemplo, o capacete. Ele simplesmente, no local que não é permitido a retirada, ele chega lá e retira o capacete. É chamado, olha, colaborador, não retire o capacete porque você tem um risco de algum material cair sobre a sua cabeça. E você vai explicando, e você já faz isso no DDS. Mesmo assim, você encontra ainda uma resistência desse colaborador. E a norma também fala que interromper suas atividades exercendo o direito de recusa. Opa, se não tem segurança para mim, eu não vou, colaborador. Não tem condições, há um risco, a escada está muito flexível, a escada está entortando, está fazendo barulho, as cordas não apresentam segurança estabelecidas, essa corda já está velha, essa corda está apresentando isso, esse EPI já caiu várias vezes, eu vi esse EPI cair. Um fator muito comum, e é uma dica que eu vou te dar com relação ao freio 8, aquele comum, basicão mesmo, que você deve conhecer, não é o freio 8 de resgate, é aquele freio 8 comum. Se ele chegar a cair de uma altura de 1,5 metro, né, cair num piso como nem um concreto, no chão, onde ele faça um barulho muito alto, né, de queda, na terra até que não. O ideal é que você faça a substituição, porque a olho nu você não consegue diagnosticar se ele trincou internamente. A olho nu você não consegue perceber isso. Então o ideal é que faça a substituição. Por isso a importância de se levar esse trabalho de atividade de altura muito a sério. Né? Ah, caiu, eu vou guardar aqui. Você pode não usar aquele, mas o teu colega de trabalho pode usar, ele pode ter trincado, ele pode quebrar. Zelar pela sua segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Nós encontramos colaboradores que muitas das vezes não querem ser ajudados e também tem aqueles que acham que sabem demais. Lembrem, nós somos seres humanos, somos falhos. E às vezes o colaborador ele não sabe nem colocar a corda no freio 8. E se ele não souber colocar a corda no freio 8, você já sabe o que pode dar lá. Não pode dar uma boca de lobo? Perfeito. E ele pode ficar engatado. Ou ele faz um auto-resgate, ou ele espera um resgate dos outros colaboradores. Enquanto isso ele vai ficar parado, porque não tem como movimentar dali. Olha só a questão de segurança. Você observou um colega lavando a corda com sabão em barra. Não se faz isso. Ah, depois eu coloco para secar. Então zele pela sua segurança e também do seu colega.
Ele é importante para você. Ah, mas eu não gosto dele. Mas lembre-se o seguinte, se o seu colega falecer na atividade de trabalho, não é só você que vai ser prejudicado, a empresa também. A empresa vai ser embargada, parar as atividades. E se a empresa parar a atividade, você também para de trabalhar. E você também pode ser demitido. Então todos são responsáveis pela segurança de todos, independente se você gosta ou não daquele colega. Eu estou te dando uma dica de amigo. Independente de você ter amizade ou não, a tua responsabilidade em segurança participa também do teu colega. O empregador deve promover o programa para capacitação dos trabalhadores, a realização do trabalho à altura. Olha lá. Então é importante que a empresa capacite os seus colaboradores. Tem casos que a empresa fornece a capacitação e o colaborador mesmo assim não quer participar. O empregador deve realizar treinamento periódico bienal. O que é isso? A cada 2 anos, bienal. E sempre concorrer quaisquer das seguintes situações: mudança nos procedimentos ou condições operacionais. Lembra que nós estamos agora há pouco um exemplo daquele edifício, daquele prédio, ou como você querer chamar, né? Ele tinha 5 metros, passou a ter 7. Então houve uma mudança? Houve. Tem que passar por outro treinamento. Evento que indica a necessidade de novo treinamento. Às vezes aquele colaborador passou um tempinho fora. Vamos já chegar aí, ó. Retorno de afastamento ao trabalho no período superior o quê? A 90 dias. Então ele tem que voltar, porque muda o cenário. A empresa pode ter mudado enquanto ele passou 90 dias fora, a empresa pode ter mudado o cenário. E ele quando ele saiu dos 90 dias, ele estava acostumado a ver uma cena, e quando chega é outra. Então ele se perde. Mudança de empresa. Uma coisa muito comum que eu encontro nessa informação é justamente isso. Poxa, mas eu tenho o NR35 que eu fui numa empresa X. Quando eu fui para a empresa Y, não aceitaram. Por quê? Porque a empresa ela tem um procedimento diferente. No slide anterior, nós falamos... no slide não. Na aula anterior, nós falamos a respeito de quê? Das questões de empresa. Então, tem empresa que ela vai te cobrar em 2 metros, mas tem empresa que vai te cobrar o quê? A 1,60 m, a 1,80 m. Então, a empresa tem um procedimento operacional diferente. Tem empresa que ela vai falar para você, olha, aqui nós só enfatizamos a questão do 8 duplo. A outra não, aqui é o 8 simples. Ah, aqui nós fazemos tal atividade, então aqui nós utilizamos tal tipo de cinto. Por isso que você mudou de empresa, tem que passar por uma nova capacitação. Mas é importante frisar que pelo menos você não chegou cru na empresa, você já tem uma informação. E temos 3 dicas importantes. Considera-se o quê? Trabalhador capacitado. Para trabalho à altura, aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático. Muitas das vezes, o colaborador ele pensa o seguinte, eu vou só fazer a teoria, não vai ter prática. Se ele for bom na teoria e não for bom na prática, fica 50-50. Ele tem que fazer atividade prática, ele tem que ter esse interesse. E algumas das vezes, na própria instituição, é feito um trabalho de descida, é feito uma aula de nó. Então, o aluno ele tem por obrigação compreender isso aí. Pelo menos, no mínimo, 4 nós ele tem que saber para sua atividade. Então, esse é o colaborador capacitado. O profissional legalmente habilitado é aquele técnico de segurança. Mas lembrando, é o técnico de segurança, é o engenheiro de segurança que tem o quê? Registro no conselho de classe. E o considera-se trabalhador autorizado para trabalho à altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi o quê? Avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua a anuência formal da empresa. Deixa eu te dizer algo aqui. Nós temos um colaborador capacitado que muitas vezes nunca vai trabalhar. Eu vou te dar um exemplo clássico. O colaborador fez o curso do NR35, mas não tinha condições de saúde para fazer atividade. Não vai. A empresa não vai liberar. Por isso que é feito o exame médico, para saber se ele tem condições ou não de fazer aquela atividade. Tu imagina um colaborador sedentário tentar subir uma escada de 50 metros. Ele já vai chegar em cima exausto, cansado, fadigado. E mais depois 50 metros para descer. Tem risco, gente. Por isso que esse autorizado ele passa por uma avaliação médica para poder fazer as suas atividades. Gente, por hoje nós vamos ficando por aqui. Nós vamos parar nesses slides aqui. Esperamos que você dê uma olhada, curta esses vídeos que eu estou passando para vocês. E assista o nosso vídeo aí. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Daniel Mota aí no Facebook e DMP Treinamentos no YouTube. A todos tenham uma boa noite.